Bem-vindos para mais um Sabrecast. Eu sou o Henrique Campos, consultor na área de tecnologia de aplicação. E hoje a gente está aqui com o pessoal da Tangará, com o Thiago, e também com o Kiko, que tem muita história aí do ponto de vista do SINDAG, também trabalha com aviação no Rio Grande do Sul. Eles vão falar um pouquinho do trabalho deles. O motivo desse nosso Sabrecast de hoje é vocês entenderem melhor esse mercado da aviação de dois pontos de vista, né, de áreas que tem uma grande quantidade de aeronáutica no Rio Grande do Sul, estado de São Paulo. E também está aqui comigo o Zé Luiz, que também é consultor na Sabre, fica atuando na região da Bahia. Eu e o Zé Luiz, a gente começou trabalhando entre rios, né, Zé Luiz? Entre Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Aí, agora a gente está dividindo as áreas. Então, obrigado, pessoal, por estar aqui. Obrigado, Thiago. Obrigado, Kiko. E eu quero que vocês se apresentem aí, falem um pouquinho da empresa de vocês, né? De onde que vocês saíram, como é que começou e como é que vocês estão hoje, né, do ponto de vista da aeroagrícola. Obrigado você, Henrique. Obrigado, Zé Luiz, por estar colaborando aí com a aviação agrícola, levando informação para todo mundo, isso é importante, né? Meu nome é Thiago, eu sou do interior de São Paulo, nascido e criado. Meu pai começou com a aviação agrícola também, aqui no interior de São Paulo, numa época que não existia muitas aeronaves aqui, existia demanda, necessitava do serviço do avião, principalmente quando iniciou a maturação de cana, alguns serviços, e não tinha. E meu pai começou a atender alguns fazendeiros, no início, né, de tudo ainda lá em Tangará da Serra, por isso que é Tangará, tinha alguns fazendeiros de Orlândia que tinham fazenda lá, e aí, Carlito, por favor, compra um avião para atender nós lá, nós não sabemos quem tem esses negócios de avião, você que é piloto, acha alguém. E ele foi para Tangará da Serra atender uma fazenda lá de um pessoal da nossa cidade. E depois veio com o avião embora e ficou aqui no mercado. Na época ainda existia muito algodão também aqui, muita soja na região. E depois veio a cana com toda a força, né? E nós nos mantivemos aqui desde 1988. Isso em 88, começou lá na Tangará. Sou formado em Direito, né? Administração, sou piloto, né? E eu tô com meu pai desde 99, né? Trabalhando na empresa. Então já são aí mais de 20 e poucos anos, né? 23 anos. Que passa voando. Né? E só vi a aviação agrícola crescer, vi muitas mudanças acontecerem, né? E existe a previsão de ter muitas outras mudanças, né? Mas é isso aí, vamos bater um papo, vamos falar um pouco da aviação agrícola também, da atual situação da aviação agrícola no Brasil, que eu acho importante, da evolução tecnológica, eu acho que a gente tem muito a agregar aqui com vocês do Sabrecast. Obrigado. Kiko, e aí, você tá lá no Rio Grande do Sul, certo? Sim, comecei bem jovem a voar e fui voar agrícola em Camaquã, para uma empresa aqui de São Paulo, e na continuidade acabei montando o meu negócio lá no mesmo lugar e estamos lá desde 86. 86. E alguém de sua família também atuava na área ou você foi o pioneiro? Eu comecei jovem porque um irmão meu começou jovem, que tem 10 anos mais que eu, e com isso eu me envolvi muito cedo na aviação também. Mas ele na cidade natal nossa lá e eu fiquei nessa região de Camaquã, né? Historicamente, tudo começou no Rio Grande do Sul, né? Então, tinha um viés mais... 100 e poucos quilômetros abaixo, em Pelotas. Né? Pelotas, né? E aqui o pessoal da Tangará, como o Thiago mencionou, estão atuando mais na cana. Hoje lá vocês ficam mais que cultura? Nós lá, a princípio, Camaquã era uma região quase que totalidade de arroz irrigado. Mas hoje a nossa área de trabalho está indo mais para o soja já do que para o arroz. Que com o manejo de limpeza do solo, né, com as ervas daninhas, coisa e tal, e com o valor do soja, o pessoal optou por soja. Já tá entrando, inclusive, milho agora lá. É uma região bem complicada de plantio, porque o inverno é grande, é muito úmida, né, muito baixo, são terras muito baixas, mas eles estão plantando, fazendo safrinha de milho com camaleão já, né. É uma coisa nova na região. Que bom, e tem vários trabalhos que mostram que a aplicação aérea no milho, ela é muito vantajosa para poder fazer uma mais de fungicida, isso aí reflete em produtividade, então é o caminho mesmo. No Planalto do Rio Grande do Sul, depois que começaram a fazer fungicida com milho, as produtividades eu soube que aumentaram bastante. Sim.
Acho que teve até um impulsionamento desse tipo de estudo pela NAAA lá atrás, né, que foi muito importante nos Estados Unidos. E assim como a gente fala NAAA, é equivalente ao SINDAG aqui, né. E eu conheci esse pessoal, o Thiago, o Kiko, são todos membros, né, atuantes ou já começaram lá atrás. O Thiago foi como presidente. Você já chegou a ser presidente também, Kiko? Não, nunca foi. Sempre fui da diretoria. Tá, então, falam, para quem tá ouvindo a gente aqui, a gente fala sobre SINDAG a todo momento. Eu falei para todo mundo aqui que esses participantes dessa rodada aqui de julho é porque eles vieram para o Congresso da Aviação, que é um evento muito importante do setor, acho que é o maior, se for ver do planeta, né, nesse mercado nosso que é o mais aquecido, vamos dizer assim, devido ao potencial. Então, explica para a gente um pouquinho aí esse papel do SINDAG e como é que vocês atuam dentro dele, né? Qual que é a função, ou foi a função de vocês? Bom, para mim, o Kiko, obviamente, ele vai falar, ele é bem mais antigo de SINDAG, né? Não pode falar velho de SINDAG, né? Bem mais antigo de SINDAG. Eu comecei aproximadamente ali 7 anos atrás a acompanhar o trabalho do SINDAG, né? E fui diretor durante um período e depois assumi a presidência e fiquei 4 anos, né, na presidência do SINDAG, que passaram voando também. Neste último mês que passou, de junho, né, assumi uma presidenta, né, a primeira mulher a assumir a presidência do SINDAG, a Ruana. E o sindicato nosso, o sindicato patronal da aviação agrícola, né, basicamente funciona mais como uma grande associação de operadores, né, que hoje estamos com 230 membros, né, nessa associação. Nós já temos 30 operadores de drone, empresas operadoras de drone já dentro do SINDAG. Não é só aviação agrícola, né? Muita gente que está se regularizando, está entrando no mercado, quer fazer um trabalho sério, está buscando informação, está se unindo à classe, porque é necessário, né, essa união grande para que alguém lute pelas demandas também da aviação agrícola no país. E foi assim, e durante 4 anos eu presidi o SINDAG em várias demandas, trabalhamos em várias frentes, que a gente pode comentar mais um pouco, mas a minha história com o SINDAG é bem recente, né? Do Kiko, ele pode falar, já vem de mais tempos, né? E foi um prazer, cara, aprendi muito com essa galera, com o pessoal que tá lá no SINDAG. O Kiko me ensinou muito também, e todo mundo que a gente trabalha, e evoluí demais dentro da aviação agrícola, porque conheci muita gente, trabalhei com muita gente boa, né? Isso aí é importante para a gente evoluir. Qual foi seu papel lá? Quando você começou? Na verdade, o SINDAG foi criado aqui em São José do Rio Preto, né? Pelo Euclides Decaille e pelo antigo nosso presidente, Telmo Dutra. Mas eles só fundaram aqui e o Decaille falou pro Telmo, olha, leva para Porto Alegre e vocês se virem lá, que eu não tenho tempo com isso. E aí o Telmo chamou a mim e ao Júlio Kempf, que também foi presidente, e aí começamos uma batalha grande, né? Porque sempre pouca gente, depois que o Thiago entrou, que começou a gente organizar mais, com mais funcionários, com mais pessoal, né? Mas isso foi assim, no início foi gozado, porque nós andávamos com uma pasta de documento em Porto Alegre do SINDAG, não tinha nem sede, não tinha nem como fazer. Aí ficamos de favor um tempo na Casa Rural, que é da Farsul lá. Depois tivemos mais umas 2 sedezinhas, assim, encostado em alguém. E aí foi se organizando, né? Uns pouquinhos foi se organizando e é o que é hoje, né? O que é bom é o reconhecimento que a gente tem do trabalho da gente, né? Porque foram bastante tempo de peleia. Sim, e falando em reconhecimento, eu lembro, né, eu conheci vocês pelo SINDAG e foi porque eu não me lembro se foi o Júnior ou o Gabriel que me ligou, que eu trouxe para o Brasil em 2016, o que a gente chama de clínica de aeronaves aqui, e aí ele ficou sabendo, ele me ligou, falou, cara, todo mundo que trabalha com aviação e que tá fazendo alguma coisa que agrega, a gente tem que trazer para perto, vem para cá, me chamaram para ir para Maringá, foi o congresso que teve lá, vem para cá, vamos fazer uma demonstração. Então isso que você tá falando de oportunidade, né, como eu vejo o Thiago bem mais jovem que você, já teve oportunidade de estar à frente, a Ohana, né, que está
agora também à frente. Então, isso é muito importante, dar essa oportunidade para quem está começando, para as pessoas que estão atuando lá dentro, mostrar seu ponto de vista. E a gente é uma empresa relativamente jovem, o Zé Luiz está aqui comigo. Quantos treinamentos já foram, né? A gente já participou com o Sindag Online, quantas aulas, MBA que o Sindag organiza, né? O Zé Luiz, ele fez um trabalho bem bacana, ele pegou todos os dados que a gente tem de aeronave, a gente já fez clínica de aeronaves, para quem não conhece, é uma avaliação da faixa da uniformidade, né? A gente aplica o produto, a gente tem que ver se está distribuindo de maneira uniforme, e a gente pegou esses dados para poder tabular, né, Zé Luiz, como algo inédito. Vamos colocar assim, qual que seriam as faixas que a gente está vendo de Ipanema, em tal região, de air tractor, rendimento. O que mais que você avaliou? A gente avaliou 4 grupos de aeronaves, né? Tanto os turbos quanto os motores. E a gente quer realmente passar um norte, né, pro pessoal da aviação. Porque muita gente vem conversando, né, igual a gente tá comentando aí, o pessoal vem, copia um do outro, né? Método antigo. É verdade. O cara pega, não, o meu vizinho tá fazendo desse jeito. A empresa tal põe os bicos desse jeito, né? Então esse trabalho vem para agregar mais valor aí, né? O pessoal que tá começando, ou o pessoal que já tá na área, né? Entender mais, ajudar, né, esse pessoal a montar esse equipamento da maneira mais uniforme possível. E, Zé Luiz, você falou aí de um copia o outro. Eu tava conversando com um piloto da Bahia. Aí eu falei, olha, a gente vai estar com o pessoal do mapa, se você tiver alguma dúvida, né? E aí ele falou assim, cara, eu tenho uma dúvida que sempre ficou com a pulga atrás da orelha, que é a minha distância do pátio de descontaminação até a sede, que hoje não tem um dado preciso. E aí ele falou, cara, porque quando a gente fez igual o vizinho, fez igual o vizinho, né? Então é muito importante estar difundindo informação, né? Porque a lei muda a todo momento. O Lucas comentou que teve o Lucas, que é palestrante, mas também ele não sei se essa é a palavra, ele é funcionário, ele é concursado do mapa, e ele sempre vem com a novidade, atualizou uma lei e tal, o Paraná muda isso, aquilo, então é muito importante a gente estar atualizando a informação, porque tudo muda a todo momento, né? Então, aquilo de lá atrás, fizemos dessa maneira assim que está funcionando e vamos seguir em frente, tem que tomar cuidado, a gente tem que estar sempre atualizando. Foi muito importante, Henrique, o trabalho da Sabre, né? Essa questão de você analisar a aeronave, ver o que ela realmente está fazendo, fazer esse excelente trabalho que vocês vêm, profissionalismo, né? Um trabalho profissional que vocês vêm praticando, evoluiu demais a frota, né? Não só a média faixa, como a qualidade da gota, como a deriva da aeronave, conseguir documentar isso e mensurar e mostrar que o nosso serviço é um serviço que traz segurança para a população urbana, que traz segurança para quem está no entorno. E isso comprovado, né? Porque ninguém está chutando mais nada, né? Todo Exato. mundo tem um trabalho técnico, né? Que foi trazido fora do país, onde é utilizado nos Estados Unidos, em outros países também é utilizado esse tipo de trabalho. Foi uma inovação e realmente a Sabre está de parabéns por ter feito isso pela aviação agrícola brasileira. E eu lembro, Thiago, eu estava vindo com esse equipamento, eu passei na frente do Tangará, ainda era no local antigo, eu falei, eu vou lá conversar com esse pessoal. Não conhecia ninguém, o Thiago me recebeu super bem, e a gente já fez a primeira aqui no estado de São Paulo para testar, então obrigado pela oportunidade também. E é como você falou, Thiago, é um documento, né? É o documento da aplicação. Eu não sei se com vocês como empresa isso acontece, mas nas fazendas que a gente atende mais, sempre tem uma rixa ali do gerente com o piloto. Ele não quer dar área pro piloto porque acha que o piloto tá ganhando muito. Então tem isso, né? E aí ele fala, mas a aplicação aérea não fica boa. Então, isso que a gente tá fazendo é medir. Até parece mágica, né? Pulveriza de uma cordinha e gera um gráfico. Mas é para poder o gerente observar e medir que aquilo tem uniformidade. Então esse documento é importante, o Zé Luiz sofre com isso também, o quanto que o potencial das aeronaves é desperdiçado. Às vezes você chega na fazenda e a aeronave podia estar trabalhando com 30 metros de faixa, está fazendo 26. Eu dou o exemplo que é igual ele comprar uma plantadeira de 30 linhas e está usando 28 só para garantir. Ninguém faz isso, né? Mas na aplicação às vezes ele faz. Então, essa parte do documento que a gente diz aí é importante. E vocês que estão, né,
o Kiko aí, não tô falando que você tá velho não, hein, Kiko, mas o Kiko que tá desde o começo aí, você viu essa transição de tipo de aeronave, de entrar drone no mercado, como que você enxerga aí o futuro da aviação agrícola? Como que você vê os próximos anos aí? Agora com alguns projetos de proibição, agora com drone entrando, qual que é a sua visão com base no que você já viveu até hoje? O que a gente se depara no dia a dia é que tu não tem como subestimar a evolução da tecnologia, né? Então, tecnologia vai haver, está havendo, tem várias teorias, que nem o Thiago falou há pouco, elas vão vindo as tecnologias e a gente tem que acompanhar, né? Mas existem conversas que o drone vai substituir, não sei, na escala que a gente tem as lavouras no Brasil, eu não vejo muito, né? O que chama a atenção é a falta de comunicação que, inclusive, nós temos para com a sociedade, né? O trabalho de vocês é extremamente importante, né? Mas a gente vê a falha de comunicação nossa com a sociedade, porque esses projetos que estão havendo é um percentual altíssimo em falta de comunicação com a sociedade, né? A gente vê isso aí, participa de N eventos aí que tá claro, né? Que o que tá faltando é a comunicação. Mas a tecnologia tá aí, tá vindo e tem que ir se adequando, né? E uma das frentes do SINDAG é isso também, né? Abrir para o público. Esse congresso não é à toa, né? Para divulgar a informação da aviação agrícola, né? Você vê, vocês fazem um trabalho excelente, uma nova tecnologia trazida de fora do país para análise, estudo, e de repente você mostra isso para uma pessoa leiga, ela, nossa, não sabe, gera gráfico da decomposição da aeronave, você consegue medir, quantificar se está ocorrendo algum tipo de deriva, perda, se o tamanho da gota, vocês conseguem medir o tamanho da gota que está saindo lá do avião? Consegue, não. Pô, ninguém entende, né? E aí é uma nova tecnologia, né, que veio evoluindo, né? Ela já existia algum tipo de trabalho nesse sentido e depois veio uma grande evolução nesse quesito, né, de trabalho de estudo científico, de medição, né? E sem contar as aeronaves, né, Henrique? Que a evolução que teve durante esse período. Então é muito crescimento dentro do setor que precisa ser divulgado, trabalhado e mostrado para todo mundo, porque todo mundo acha que é uma coisa atrasada, né? Um tratorzinho do campo lá. Eu falo seguido, quando a CropLife abriu no Brasil, nós fomos convidados para participar do lançamento da CropLife, e o americano, o CEO da CropLife americana, que é mundial, né, ele falou do mesmo tema em 2019. E a gente não vê esse andamento de comunicação, né? Acabamos de entrar como membro do Instituto Pensa Agro, que coordena a Frente Parlamentar da Agricultura, e lá na primeira reunião com eles, numa assembleia mensal deles, foi falado e muito do problema comunicação, que o agronegócio não consegue se comunicar com a sociedade. Então é visto e notório e parece que às vezes a gente está perdendo por falta de comunicação. Precisa melhorar muito. Né? Falta melhorar muito, né? É um foco assim... Em todos os setores, né? Não só na aviação, mas em toda a cadeia produtiva. Chegou a olhar a justificativa do voto da proibição da lei do Ceará? Não. Baseado em estudos de 30 anos atrás, estudos que não se sabe se é estudo. Qualquer metodologia, a gente sempre brinca que antes de olhar o resultado no estudo, a gente tem que olhar o material e métodos, né? Como é que foi feito. Depois você vai observar lá o resultado. Mas essa divulgação ela é importante. Existe um preconceito, né? Vamos pensar o seguinte, se não existissem os produtos fitossanitários, que aqui a gente chama de agrotóxico por lei, mas essa lei está mudando para pesticidas, porque o mundo inteiro fala pesticides, a Europa fala crop protection products, são produtos de proteção de plantas. Se não existissem os produtos fitossanitários, provavelmente 50% da produção de alimento reduziria. Isso aumentaria o custo do alimento, mais inacessibilidade, mais dificuldade para distribuição.
E outro ponto que está na NAAA, né, os Estados Unidos é bem mais amadurecido no ponto de vista de dados, né, eles estão um pouco mais à frente. Eles mencionam numa cartilha deles lá para essa comunicação com a população que não existe nenhum trabalho no mundo que mostre que produtos orgânicos são mais nutritivos que os convencionais. Então, é uma escolha, você pode ir de orgânico ou de convencional, mas não existe nenhum trabalho que mostre que ele é mais nutritivo, que ele é mais saudável que um produto convencional. O que é fato e que existe é que uma população que se alimenta corretamente com frutas, verduras, independente do modo como isso é produzido, orgânico ou convencional, ela é muito mais saudável do que uma população que não tem acesso a verduras, frutas e esse tipo de alimentação. Então, e sendo produzido convencionalmente, o custo é menor, né? Lembrando que ninguém gosta de tomar remédio. Eu não gosto de tomar remédio. Remédio é amargo, né? Quem que gosta? Assim como o agricultor não gosta de usar produto sanitário, mas quando a planta apresenta algum sintoma de doença, a gente tem que proteger ela, assim como nós humanos, né? Existem produtos preventivos, curativos, então é mais ou menos nesse sentido. Então essa comunicação é o primeiro passo, né? Que o pessoal tem que entender. O mundo seria melhor sem produtos sanitários? Não. O mundo não seria melhor sem os produtos. Os produtos, eles deixam a gente ter acesso maior à alimentação, porque a gente está falando aqui de aeronaves que aplicam os produtos. Agora, um ponto é fato, né, Tiago? Você que trabalhou, e você também, Kiko, na defensoria aí nessas frentes, né, de defender a aviação agrícola, mostrando que ela é segura. O Zé Luiz, com certeza, na apresentação dele do mestrado, o pessoal não entendia nada de avião, né? Então, o que a gente vê de primeiro ponto aí? Falta essa informação, falta essa noção que a aviação ela é a mais fiscalizada, ela é a mais vigiada de todos os métodos de aplicação, que segue uma série de leis, que é obrigatório a quem está envolvido com o processo ter um curso de técnico executor, ter um curso de coordenador, que é obrigatório toda a documentação, que tem que ter um pátio para fazer a descontaminação dessa aeronave. E tudo isso que eu estou falando, pessoal, não é obrigatório para a aplicação terrestre, que muitas vezes é quem causa alguns danos, né, por falta de profissionalismo, de capacitação. A gente está falando de um piloto. Tiago, quanto tempo para poder ser um piloto agrícola? Quantas horas ele tem que ter? Bom, na realidade, para todo mundo entender, um piloto agrícola, para você ser um piloto de linha aérea, você precisa ter menos horas de voo do que para fazer a carteira de PLA, você necessita ter menos horas de voo do que para um piloto agrícola, né? Um piloto comercial, a partir de 200 horas de voo, né, ele já pode trabalhar comercialmente com a carteira. Para ser piloto agrícola, você precisa completar 400 horas de voo para poder receber o diploma ali, depois de ter feito um curso que dura aproximadamente 45 a 60 dias, faz 30 horas de voo prática. Nesse treinamento você aprende sobre não só pilotagem, né, mas também uma parte agronômica do trabalho, que é muito importante. E normalmente as pessoas acham que o piloto que está lá voando é um cara que tem pouco conhecimento, né? E isso pelo contrário, é uma profissão altamente qualificada. E vamos falar, 400 horas, né? Quem aqui já pegou um voo de São Paulo para Palmas? 4 horas de voo. Então ele teria que fazer 100 voos. O ano tem 52 semanas. Todo dia durante 2 anos ele sai de São Paulo para Palmas, até ele poder estar apto de ir para um agrícola. Então tem que ter muita experiência, tem que saber o que está fazendo, né, Kiko? Sendo que o nosso voo agrícola é mais detalhado em treinamentos, né? É uma missão, né? Uma operação. Sim. Voo linha aérea, perto do nosso, é um voo tranquilo, né? Sim, é totalmente diferente. Obstáculo, cuidado. A gente está falando de 170 metros por segundo. Então, o Zé Luiz trabalha comigo, a gente faz esse setup de aeronaves e a gente fica 25 metros da aeronave fazendo o voo e não vem produto na gente. É tudo muito calculado, é tudo muito seguro. Tem uma história interessante disso, né? Porque estava tendo um projeto de proibição em Americana, no município, e o projeto citava 32 quilômetros, que não caía produto na lavoura, papapá, e nós discursamos, fizemos a parte técnica, apresentamos, mas parecia que a pessoa não acreditava, né? Ninguém, esse é discurso deles, né? Pô, vou fazer um dia de campo.
Levamos o avião lá para o aeroporto de Americana, chamamos os vereadores, os promotores aqui da cidade, a Secretaria de Agricultura, vão todo mundo. E aí colocamos alguns papéis sensíveis também em volta do aeroporto, todo mundo na porta do hangar. Falou, o avião vai ficar passando aqui na frente, em cima da pista, aproximadamente ali 30, 40 metros de distância de onde nós estávamos. E aí vocês verificam aí se está chegando água em vocês, se algum respingo vai vir, né? E se vai molhar os papéis sensíveis que estão colocados também aqui na frente. E aí o avião passou, e passou, e passou, e aquele pessoal olhando. E nada chegava, e o vento até favorável um pouco para o nosso lado, e nada. Eu falei assim, agora me fala de onde tira isso daí, esses pensamentos de vocês. E todo mundo, parece, ficou surpreso, como se fosse, tivesse descoberto uma nova tecnologia, um novo produto. Nossa, realmente não chega. Olha os papéis sensíveis, vê se eles estão marcados com umidade, com gota. Não tá. Então, quantos metros estamos daqui? 40 metros de nós. Vocês estão falando 32 quilômetros. Você acha que essa água que nós jogamos aqui, ela chegou lá em Viracopos, né? De Campinas, de Americana? Você acha que está molhando os aviões lá em Viracopos? Não tem, impossível. Eu falei, então tá certo, pronto, tá feito. Então, resolvido. Então, falta essa aproximação, né? E esse trabalho que vocês fazem de levar a escola, de levar a criança para conhecer, é muito importante também, né? Porque é ali que está começando tudo. Então, bom, eu vejo com bons olhos o futuro da aviação, porque cada vez mais a gente tem tecnologias aí para poder monitorar durante o voo e após o voo, né? Hoje é tudo rastreado, é tudo muito bem documentado. Se eu não me engano, a gente tem que guardar os documentos de uma aplicação, aqueles relatórios que são preenchidos por mais de 2 anos. Mais de 2 anos. 5 anos. 5 anos. Então, 5 anos obrigatório. Então, é tudo muito bem regulamentado. E, bom, a gente está falando de tecnologias. Qual que é a opinião de vocês? Eu quero ver a opinião de vocês que estão atuando na área. O Zé Luiz que está na academia, terminando o mestrado dele e convivendo com pessoas lá na pós-graduação da Unesp. Qual que é a percepção de vocês dessas aeronaves não tripuladas? Estou mencionando aqui um exemplo clássico aqui eu não sei se a pronúncia está correta, Paica Pelican ou Pica Pelican, que a gente vê os vídeos aí no YouTube, de um mini avião fazendo essas aplicações. Inclusive, falando só pela Paica, né, o próprio CEO da Paica, né, o americano, estava aqui no nosso congresso, tive a oportunidade de conversar com ele, estava divulgando o produto dele no mercado, e eu falei, isso que eu vou falar agora, eu até falei para ele, né, eu acho que o trabalho dele, ele está utilizando essa aeronave, né, excelente para o desenvolvimento da tecnologia, mas eu acho que o futuro disso é desenvolvimento de software. Software de visão noturna, software de monitoramento de obstáculos de forma automática, software de voo autônomo. Então, todos esses softwares que vão se reagrupando em várias tecnologias, então você pega o drone, ele já tem um software evoluído, né, de decolagem, trabalho e pouso, né? Você precisa melhorar isso e talvez transformar, no caso do Paica, para uma aeronave que evoluiu, posa e decola automaticamente uma aeronave de um porte até significativo, né, de 300 quilos de carga. Isso daí, se evoluir na questão do software, né, eu acho que o futuro é isso, começar a equipar grandes aeronaves. Porque qual que é a justificativa, ou assim, qual que seria a motivação de uma pessoa inventar uma aeronave nova, desenho aerodinâmico, velocidade, carga, faixa, todos os detalhes que tem de uma aeronave, uma certificação que é caríssima de uma aeronave nova, para utilizar um software de voo autônomo? Por que já não pega o software e põe no que já existe no mercado? Né? Mas no agrícola, está testando ali no meio agrícola. Então, eu acho assim que logo, logo, todo esse desenvolvimento que está vindo com os drones de forma muito rápida a evolução, os drones estão crescendo, mas vai chegar no limite de tamanho pela motorização, pela elétrica, pelas baterias, talvez vão ter que, se não surgir nada novo, eu até acho que tem
tecnologia nova surgindo nisso, drones vão crescer de uma certa forma, mas eu acho que o mais importante desse crescimento tecnológico, seja em drones ou aeronaves autônomas, é o sistema de software dele, né, de monitoramento de voo. E daqui a pouco você acopla o que desenvolveu na pulverização aérea, com o que já existe na linha aérea, de frenagem automática, de aproximação, de pouso, de decolagem com carga, de autonomia da aeronave, né, em voo sem a presença de humano efetivamente pilotando, né? E daqui a pouco tudo isso se juntando, né, e vai batendo num bolo ali, daqui a pouco sai uma coisa legal que simplesmente você pega e acopla nas outras aeronaves, né, desenvolve, muda um pouco. Você vê, ninguém inventou um trator novo para colocar ele autônomo. A Massey Ferguson já pegou a tecnologia do trator que ela tinha, e o que ela fez? Colocou um software no trator para ele trabalhar de forma autônoma, né? Eu acho que é o caminho mais natural no meu ponto de vista, né? E se surgirem aeronaves novas, né, maravilha, isso é muito bom, né? Mas eu acredito que a forma assim mais sensata e econômica no futuro próximo é começar esse desenvolvimento de software, juntar em algum caminho para automação do processo. Não que vá deixar de existir o piloto, né? Ele sempre vai estar ou na cabine ou fora dela monitorando a aplicação, ele sempre vai existir. Não vai acabar a profissão do piloto. Mas, às vezes, pode aumentar a segurança dele, né? Pode aumentar a qualidade do trabalho, pode aumentar tudo, né? E melhorar significativamente aí o processo da pulverização. Principalmente segurança, né? Principalmente Porque, segurança. né, fadiga é um ponto importante, né? O erro humano, então, com certeza vem para colaborar. E você, o que você imagina aí dessas tecnologias novas? É bem como o Thiago fala, não tem como frear isso aí. Isso é certo que vai chegar. O que pode atrasar ou adiantar, no meu ponto de vista, é a questão econômica, né? Os valores. Por exemplo, hoje um grande problema é a bateria, mas já tem tecnologias melhores, mas o problema é valor. Né? O que vai segurar um pouco ou não o avanço é a questão econômica, né? Mas viabilizando economicamente, tudo que o Thiago falou é a tendência do que está vindo, né? Não tem como fugir disso. Tudo começa muito caro, né? Tudo falando em evolução tecnológica aí durante esses últimos anos, né? E o que veio alterando, quando você, em meados da década de 90, surgiu o DGPS. Uma fortuna. O DGPS era o preço do avião, praticamente. Era caro, né? Para você ter noção, em 97, mais ou menos, 96, eu estava olhando uma revista, um anúncio de um Air Tractor sendo vendido por 200 e poucos mil dólares, né? E um GPS completo você pagava 45, entendeu? Imagina hoje, na mesma proporção, um GPS custar 300 mil dólares, 400 mil dólares, né? Então, assim, é muito caro quando surge. E da mesma forma, enquanto empresário, naquele ano, nós incorporamos o GPS na frota, porque ele trazia um benefício econômico muito grande, apesar do preço, né? E eu acho que essas novas tecnologias, a partir do momento que elas começam a trazer benefício econômico para o empresário, ele começa a incorporar. Às vezes num limite de preço mais alto, depois vai abaixando o valor da tecnologia. Aí, passados mais 10 anos, muda-se a motorização. O Brasil traz dos Estados Unidos a motorização a etanol, que lá já existia também desde os anos 80, de estudos em universidades, né? E aí traz para o Brasil e começa a operar. Aí logo a Embraer solta o primeiro avião fabricado em linha do mundo a etanol. Começa a existir as conversões. O empresário lá, novamente, tinha acabado de pagar o GPS, trocou aqui, tudo, vamos lá, vamos trocar toda a motorização, converter tudo isso para etanol, né? E mais uma vez. E aí passou mais 10 anos, começou a entrar as aeronaves grandes aí no mercado, movido com outro motor turbo-hélice, outro combustível. Tá bom, né? Vamos lá, um empresário de novo, investir, trocar de novo toda a frota, né? E logo, logo, vamos ter que ou equipar essa frota, ou trocar, ou fazer. Mas, assim, a pulverização vai continuar acontecendo, a tecnologia vai chegando, vai entrando, e a hora que ela viabiliza economicamente, nós vamos trabalhando, e vamos fazendo, e vamos incorporando. E isso daí, com certeza,
Nessa evolução de 30 anos aí, melhorou e muito para quem? Para quem come o alimento. O GPS melhorou na qualidade de você conseguir fazer uma distribuição melhor, né? Depois abaixou um pouco o custo utilizando o etanol, ficando mais barato, melhora, né? Depois ganhou, a agricultura brasileira vem dando esse salto gigantesco. Vieram as aeronaves grandes, né? A abertura do cerrado, todo mundo plantando, aumentando muito no Mato Grosso, Bahia precisando desse tipo de equipamento, porque senão não conseguiria crescer a agricultura nesses estados e incorporou. Então, toda essa tecnologia que evoluiu nesses 30 anos acabou ajudando, de alguma forma, o Brasil a ter essa agricultura forte que tem hoje. Sim, então, o Zé Luiz, que trabalhou aí recentemente, fez bastante trabalho com drone, né? Nossa, o primeiro robozinho aí da aplicação. Esse aí já é o primeiro passo, Zé Luiz. Como é que tá, você que participou da feira lá, da Bahia Farm Show, como é que foi a aceitação do pessoal, a curiosidade deles? Tinha um Ipanema do lado, tinha um drone e tinha um Air Tractor. Onde que eles iam mais? Realmente, vamos falar em áreas grandes, né? A gente tá comentando sobre drone, né? Eu, na minha opinião, por enquanto o drone ainda não vai substituir o avião, né? No meu ponto de vista, não chega nem a competir com o avião, né? Se a gente pensar na Bahia, tamanho das áreas, a gente fala em tiro do avião, né? Na hora que ele tá aplicando, tem tiros de 13 quilômetros lá. Então o drone não vai chegar perto, né? Questão de bateria, né? E capacidade de tanque do drone, né? Com certeza já tem tecnologia para o drone ter mais tempo de voo, mas realmente o preço agregado vai ser muito caro. A gente pensar numa partícula atômica aí, com certeza vai gerar muito mais energia do que as baterias que a gente tem hoje. Só que imagina o preço que vai ser para ter um drone desse ponto, né? Igual a gente está comentando desses aviões, né? Que vai vir também sem piloto, né? O principal fator que eu acredito é a segurança, né? Que é o que o pessoal tá discutindo aí, né? Que eu escuto muito mais aí, tanto na faculdade, nas redes sociais, que hoje em dia todo mundo tem opinião, né? Sobre tudo. Então o que o pessoal quer é segurança. Que a gente vê muitos erros, né? A gente tem algumas páginas que postam o pessoal voando baixo, é bonito de ver, né? Então nesse ponto de vista, essas tecnologias, né? Vão tirar esse erro humano, né? Vamos dizer assim, né? Eu acho que esse é o caminho da tecnologia, né? Igual o Thiago comentou, né? Pode agregar na aviação como um todo, né? Com toda certeza. E como o drone evoluiu, né? E como ele ajuda hoje a aviação, né? É complementar. E como ele complementa. E como ele melhorou no campo a questão do contato com o produto, né? Ele vem aqui fazer uma área que naturalmente começou ali tirando o costal, né? A pessoa de próximo do produto, trabalhando à distância. Agora já está complementando o trabalho do avião, do trator, né? E como é boa essa tecnologia, como ela veio em boa hora e como está evoluindo muito, né, a nossa agricultura com drone, né? Isso é importante falar. E a criançada cada vez mais interagindo com o telefone, com esses softwares, com o aplicativo que é o modus operandi desses equipamentos e vão ser também das aeronaves. Então isso aí vem tudo como favorável, né, para a nossa aviação. Mas enquanto isso a gente tem que continuar falando, mostrando que é seguro, mostrando que a aeronave está diretamente vinculada com a sustentabilidade. Outro ponto que eu queria conversar com vocês é sobre como seria um mundo sem aviação. O que vocês imaginam para a gente passar um cenário geral aqui? A gente vê muito essa competição entre a aplicação terrestre e aérea, mas do ponto de vista de vocês que estão ali com a mão na massa, como seria uma usina que você presta serviço, um produtor, se ele não tivesse essa aeronave? Qual que seria isso possível? Bom, primeiro, em um primeiro momento, uma quebra muito grande, né, de produção, porque essas aeronaves não conseguiriam ser substituídas de uma forma imediata. Nós estamos falando aí de 2.500 aeronaves, né, que para substituí-las, nós não temos tecnologia tratorizada em alguns tipos de tratamento, né, ia ser muito difícil você tratar o bicudo do algodão, você fazer a maturação da cana, você fazer o fungicida no milho, né, isso já teria que existir outros portes de tratores, outro trabalho, alguma coisa diferenciada, né, para substituir. Mas em primeiro momento, se nós fizermos uma conta bem rápida, né, vamos pôr que cada aeronave precisaria de pelo menos 10 tratores ali para fazer o mesmo trabalho, né? Então nós precisaríamos de 25 mil tratores no campo. Bom,
Nós de não uma hora pra teríamos outra. isso, né? E só te interrompendo, Thiago, para quem não tem noção do que a gente está comentando aqui, quem não é totalmente da área, a planta de milho, quando ela vai receber o fungicida, ela está num tamanho que a maioria das aplicações terrestres quebrariam a planta. Quebraria uma planta. Então, por isso que o avião é importante, para ele poder acessar essas áreas Mesmo onde a cana, a né? cana de também. açúcar, a cana ela chega num certo patamar que só aplicando aéreo. Pensa uma área de eucalipto, uma área, enfim. Então, é isso que a gente quer dizer aqui dessa parte do milho, né? Seria isso, porque a planta ela seria danificada fisicamente pela máquina. É. E aí, 25 tratores, se você for trabalhar em turnos diferentes, né, que seria necessário mais pessoas como operador, né, mais pessoas trabalhando com produto, a dosagem do trator é muito maior, então necessita de mais gente ali na mistura, no trabalho de colocar produto no tanque do trator. Então você colocaria ali mais 6 ou 7 pessoas trabalhando nos tratores, né, para fazer isso. Então você pega os 25 mil tratores, mais 7 pessoas ou 6 pessoas, seria assim, um agregado de mais 150 mil pessoas no campo, aproximadamente, com contato direto com o químico. Entendeu? Então, assim, não só perderia na produção por causa de alguns tratamentos na cultura, mas haveria mais pessoas em contato com o químico, né? E assim, eu acredito, assim, tranquilamente falar, que a balança comercial brasileira não suportaria esse período de adaptação, esse período de mudança, porque algumas culturas iriam acabar, realmente, né? Não iria ter produtividade para sustentar. Você vê a cana-de-açúcar, a usina está no limite. Se ela produzir um pouquinho a menos de tonelada, já não compensa mais, ela quebra, né? A margem ali é pequena, necessita de aumento de produção. Então, assim, não sobreviveria as usinas de açúcar, no primeiro momento, acabaria com a produtividade do milho. O milho, provavelmente, que serve de alimento para os animais, ali no dia a dia, ia subir de preço, a carne subiria automaticamente, o algodão sumiria praticamente do país, né? Aí a roupa ficaria mais cara, né? A produção do Brasil é relevante no algodão mundial, né? E eu acho que viraria um caos, assim, economicamente falando, não só no Brasil, mas no resto do mundo. E ainda faço uma observação, lá onde vocês trabalham aqui, qual que é a taxa de aplicação, quantidade de água por hectare que é usada para aplicar junto com o produto? A gente trabalha, dependendo do estande da planta, do produto a ser usado, se for um fungicida, um inseticida, um herbicida, se trabalha de 8 litros a 30 litros, né? Então, depende do equipamento, a gente trabalha com tudo que é tipo de equipamento que existe, então... Mas é como o Thiago falou, o que eu já tinha falado antes, tranca na questão econômica, né? Então, os custos que o produtor tem hoje para produzir, quase bem dizer, todas as culturas, a margem que sobra, se não fôssemos nós, que somos uma engrenagem do sistema, que em alguns momentos dá pra dizer que nós somos os bombeiros deles, porque quando não vai terrestre que a gente vai, na nossa região, são na metade sul do Rio Grande do Sul, tá mais de 70% do arroz plantado no Brasil, né? Tudo em área irrigada, mas tem áreas de extensões razoáveis para grandes, né? De médios para grandes, vamos dizer assim. Então não tem como fazer um fungicida. Hoje em dia, o arroz, o trabalho biogenético é grande, são variedades novas constantemente vindo e hoje mais suscetível a fungos. Então a gente está fazendo 2, 3 aplicações de fungicida. Então não tem. Se tirar o avião, complica muito. É o que o Thiago falou, né? Não foge muito disso também. Essa parte da dependência de vários cultivos pela aplicação aérea, somado a esse fator que você comentou, de 8 a 30 litros, que a gente, né, para quem é leigo no assunto, o produto fitossanitário, ele é usado em doses baixíssimas, misturada em água, e a gente falou que de 8 a 30 litros por hectare, dependendo da técnica. E Zé Luiz, qual que é a taxa de aplicação, litros por hectare, que é usada nas aplicações terrestres? Vamos pensar na citricultura, que é e vamos pensar na cana-de-açúcar. Em torno de 100 litros a 150 litros por hectare. Vamos pensar na soja, no trator, no trator. Né? Vamos Na pensar na parte soja. terrestre.
Soja 80 litros. Então vamos colocar de 80 a 3 mil litros de Sim, água por hectare laranja chega- contra 8 a 30 litros. Isso é um fator super importante de impacto que é o uso de água, né? E Então- outra coisa que é interessante falar é as pesquisas da indústria, né? Hoje está entrando muito biológico e, ao mesmo tempo, eles estão investindo bastante na nanotecnologia. Provavelmente vai se usar bem menos água ainda, né? Porque não surgiu como deve estar surgindo logo para nós os produtos nós no arroz já trabalhamos com produtos que é 1 grama por hectare, né? Mas está vindo aí numa escala bem maior em várias outras moléculas químicas nesse ponto, né? E o biológico também tá aumentando bastante produtos biológicos. Tem um dado que também está lá junto com a Nutripoi, eu gosto de ver o report anual deles lá, o relatório. 30% das aplicações aéreas foram de produtos biológicos nos Estados Unidos. E aqui não foge disso não, viu? Às vezes até mais. Tá crescendo muito no Brasil, muito. Então a gente usa a aeronave para aplicar produtos orgânicos, né, biológicos, que, enfim. E tem um detalhe muito importante no biológico, né? Por ele ser biológico, o uso acaba sendo um pouco maior, né? Então você entra mais vezes com a aeronave para fazer o trabalho de controle, né? É igual a utilização de homeopatia, né? Às vezes o remédio que você dá químico, ele resolve uma dor de ouvido de uma criança em 3, 4 dias. Se você for fazer um tratamento homeopático, talvez você fica 30 dias dando aquele mesmo remédio. Então, a utilização de aeronave é muito maior no biológico. E aí, se você tira a aeronave desse setor, basicamente você só não tem o prazo de tratamento, a rapidez e eficiência da aeronave. Aí você exclui o biológico de muitos tratamentos. Você acaba voltando para o químico, né, em doses cavalares, porque você precisa trabalhar com equipamento que não te dá um rendimento e eficiência, né? Então, você vê que a contradição, né? Eles querem terminar com uma tecnologia, se proíbe uma tecnologia que ajuda nessa questão de utilização menor do químico com o futuro, né? Então, é que as pessoas não conhecem isso. É um trabalho muito técnico, né? É difícil de entender, de mostrar, e é só na prática que a gente visualiza isso no dia a dia. E a gente está tão habituado a conversar, Thiago, você está falando que biológico. Para quem não entende, o biológico é um produto, às vezes você aplica o fungo, né? Natural. Você produz o fungo, a cotésia, que aplica com o drone aí, que é um inseto que parasita uma lagarta, enfim, outro inseto. Então, o biológico é isso, é um produto natural. Então, a aeronave, a aplicação aérea em geral, ela é muito importante para aplicar esses produtos naturais também. Então, na verdade, nós somos a seringa, né? Ou o conta-gota. O produto não é nosso que não faz parte de aplicar. E só também para falar sobre segurança, a gente fez alguns trabalhos em áreas de pastagem, né? A área de pastagem, o que está sendo produzido ali é o pasto, né? Para o boi se alimentar. E a maneira mais sustentável que existe, eu acredito, de produzir uma carne é a nossa brasileira, criada a pasto, né, natural. E a gente fez um trabalho medindo o potencial de deriva de aeronaves, né? Deriva é aquele processo quando a gota não cai na área tratada, ela pode mudar o deslocamento. E a gente fez em áreas de pastagem, né, na região norte do país. Zé Luiz conduziu e a gente avaliou quais distâncias lá, Zé Luiz? 250, 500 metros e 1 quilômetro de distância, né, da aplicação. E a gente chegou nos valores de ser não significativa a deposição. O que significa não significativa? A gente colocou traçantes na aeronave, não foi como produto, colocou um traçante, viu até onde esse traçante chegava nessas distâncias, depois pegou essas quantidades, correlacionou com herbicida, levamos para a Universidade Federal do Paraná, professor Arthur Arrobas, e aí ele aplicou um 2,4-D, que é um produto que tem um sintoma bem mais típico, né? Um produto volátil em plantas sensíveis, plantas de tomate. E, enfim, não apresentou sintoma naquelas doses, tá? E a gente fez uma curva de dose-resposta para entender, então a gente estava chegando lá menos de 1%, né? Que a gente conseguiu correlacionar no espectrofotômetro. Isso pode ter erro do espectrofotômetro, tá? E para começar a ter dano de mortalidade das plantas, tinha que chegar até 11% da dose mínima do produto.
Então, o ponto foi medido em 250, foi medido em 500 e foi medido em 1.000 metros. Com o vento na direção. hein? Com o vento Com a o vento a favor. E não favor, foi né? encontrado, nem nos 250 Nem metros nos de janeiro, não foi 250. encontrado vestígio Isso é insignificante, do produto. Mas isso aplicando, seguindo a recomendação de bula, de condição meteorológica e tudo mais, né? E isso é o que a gente faz na aplicação aérea. Por Que é isso o que tem deve ser ter feito também, né? Por isso que tem um técnico executor, Sim. por isso que tem um coordenador, por isso que a legislação fala 250 metros, então é super seguro. Os Estados Unidos trabalham com 50 metros de escola, se o vento estiver contrário. Então, enfim. Então, é um pouquinho que a gente quer compartilhar. O que eu acho também interessante falar pro pessoal que é leigo, né? A quantidade de semeaduras que a gente faz de vários tipos de culturas, né? Por exemplo, nós lá depende do manejo, nós lá no sul, no arroz, teve épocas ainda se faz, mas teve épocas que era a semeadura do arroz, né? Por manejo com ervas daninhas, o pessoal fazia o pré-germinado que fala, que é dar o starter da germinação do arroz antes, para dominar com a água, e semeaduras, muitas semeaduras de avião, muita adubação, muita ureia, né? Estava crescendo muito a semeadura de pastagens, vários tipos de pastagens, azevém, trevo, cornichão, aveia, semeando muita aveia também, e dependendo dos anos nas pastagens, também está dando muito fungo, e a gente tá colocando fungicida, tem voado fungicida na pastagem do gado. Então, mas é importante salientar para o pessoal da quantidade de outras atividades nossas que não o químico, né? Isso, então a gente está falando do lançamento ali, para quem é leigo, da semente pelo avião. Então, que é super importante para ter essa cobertura da área que vai ser plantada num tempo hábil para vir as chuvas, né? Que a gente é dependente, grande maioria, não são irrigados nessas áreas, né? Então, vem como uma ferramenta a mais, assim como o repovoamento de rios. E, por último, nesse momento que a gente está vivendo aqui no meio centro-oeste e norte, que são os incêndios, que as aeronaves têm um papel fundamental para poder mitigar, né, esses incêndios. A gente brinca que um começo de foco, um copo d'água resolve. Então, num começo de foco, uma aeronave de menor porte pode contribuir para, né, a gente está falando de aviões agrícolas, são de menor porte comparado com o que a gente vê desses aviões maiores para combate incêndio fora do país. Então, as nossas aeronaves, a nossa frota, ela pode ser usada também como anjo da guarda aí, nesse momento dos incêndios. Principalmente para o agricultor, né? Porque todo mundo acha que o incêndio é provocado e normalmente culpa-se o agricultor, né? E a última coisa que ele quer é que queima, né, a palha da cultura dele, principalmente no plantio direto. Aquilo causa um prejuízo no solo gigante. Então, se ele não quer que queime a palha, ele não quer que queime a mata do lado da palha, porque pode migrar para a palha dele, enfim. Na agricultura, hoje, com o manejo que se existe, o fogo é prejudicial. Então, ninguém quer. E aí a aviação vem mais uma vez auxiliar, né, a agricultura, em conjunto com o meio ambiente, no trabalho de combate a incêndio. E é importante mencionar que existem agentes, né, componentes que a gente coloca junto com a cauda, que a gente chama de adjuvantes. Eles não têm função de controlar nada, mas eles também são produtos a mais que são usados, ou alguns tipos de óleo, para poder fazer que aquela gota que está sendo pulverizada, ela fique ainda mais segura, aumentando o tamanho dela, ou diminuindo o período de evaporação. E tem um dado que mostra que 85% das aplicações, 75%, também estou puxando aqui dentro do AAA, que não deve ser muito diferente dos nossos dados, lá nos Estados Unidos 85% das aplicações vão com um agente para reduzir ainda mais esse risco, né? A gente começa a mitigar ainda mais o risco. Então, tem muita tecnologia envolvida para a gente poder reduzir ao máximo o risco, né? Não a contaminação, o risco de contaminação com o uso das aeronaves agrícolas. E puxando um gancho aqui, pessoal, quem segue a gente aí na Clínica de Aeronaves e na Sabre Agro, a gente teve recente lá em Miami, para uma outra função de aeronave, que é quando existe derramamento de óleo, petróleo no oceano, algumas aeronaves são usadas para aplicar um dispersante. E a gente estava lá avaliando uma aeronave bimotor, um Convair Samaritan, enorme lá, usado pelo governo,
que o governo paga algumas empresas para ter essas aeronaves paradas. No caso de acontecer de um derramamento de petróleo, essa aeronave vai pulverizar esse dispersante para o óleo descer e não ir para a costa, causando maiores danos, né? Não aumentar, não dissipar, não diluir naquela água. Então, tem várias funções da aviação agrícola. Aqui no Brasil também já tem, né? Lá no sul tem estações da Petrobras no mar, que eles por um motivo de descuido deles, não sei, o acidente, vaza e são usados aviões agrícolas para jogar o dispersante. Mais uma ferramenta. Mais uma ferramenta importante. E a gente entra medindo se esse dispersante tá, a gente fez isso lá nos Estados Unidos, se ele está sendo aplicado de maneira uniforme, senão a aeronave pode passar ali para tentar controlar aquele foco e ela não ter tanta qualidade como poderia ter, né? Bom, pessoal, bacana, obrigado aí pelo bate-papo. Eu quero liberar vocês, porque senão vocês estão com uma semana cheia de SINDAG aí. Eu acredito que esse é o primeiro, mas a gente vai ter mais bate-papo. Quero que vocês compartilhem aí, se o pessoal quiser entrar em contato com vocês para saber mais, para visitar, né? Poxa, escutei o podcast, achei bacana, eu fico lá no Rio Grande do Sul, quero conhecer lá a empresa do Kiko, tô aqui no estado de São Paulo, quero conhecer o que o Thiago faz. A gente da Sabre tá fácil de encontrar. O trabalho do Zé Luiz, depois compartilha aí como é que tá o título da sua dissertação, para quem quiser ler ela, tá? Piloto agrícola ou pessoa que foi interessada, tem uma revisão bibliográfica bacana, então deixo para vocês aí o espaço para vocês comentar aí como o pessoal consegue encontrar vocês. Obrigado, Henrique. Sempre bom estar falando de aviação agrícola e não é um incômodo nenhum. Saindo daqui, se nós sentar em qualquer lugar, nós vamos estar falando do mesmo assunto, porque é uma paixão, né? E existe aí as redes sociais do SINDAG, né? @SINDAGBR, @Ibravag, você pode ter muita informação por ali, né? Da minha empresa, @Tangará Aeroagrícola, é um perfil também do Instagram para aviação agrícola. É muito seguido, muito comentado, o pessoal vê bastante. Quem curte aeronave, quem curte aviação, é bem legal acompanhar o trabalho do dia a dia da empresa, dos aviões. E qualquer informação, qualquer pedido, pode acessar as redes sociais aí, que tem resposta rápida aí para quem tiver alguma dúvida e precisar de alguma dica. Conforme o Thiago falou, via SINDAG ou via Ibravag, tem todos os contatos via rede social. O telefone particular, se quiser, também via WhatsApp. Nós também temos no Instagram, KL Aviação Agrícola. E estamos à disposição. Se precisarem de contato pessoal. E é até importante mencionar, né, Kiko, que o SINDAG tem dados atualizados aí da frota aeroagrícola, tipo de motorização, tem bastante informação para quem quiser saber mais do setor. Sim, e em breve nós vamos estar lançando também uma pesquisa aí que até no momento assim nunca foi feita, do número ali do uso da aviação agrícola no Brasil, do número de hectares, tudo exato. Nós estamos fazendo um estudo grande com uma consultoria e logo aí também vai estar disponível aí mais uma ferramenta para mostrar a importância da aviação agrícola ali e o quanto de trabalho nós fazemos no dia a dia. Dentro do que a gente está falando, que comunicação é um quesito essencial hoje, o SINDAG e o Ibravag constantemente estão melhorando informações e trabalhando também a nível de comunicação, né? A gente tem várias frentes já abrindo novas para a comunicação com a sociedade. Zé Luiz, quem quiser ler seu trabalho, como é que eles encontram? Eu ainda não tenho o nome corretamente, né? Então não vou me arriscar a falar certinho o título, né? Mas quem segue a Sabre aí, né? Nas redes sociais, a gente vai publicar lá esse trabalho. Acho de extrema importância aí, né? Quanto mais informação a gente divulgar, mais gente vai respeitar, né? E entender o que a gente está trabalhando aí, né? Defendendo a aviação. Então eu vou divulgar nas nossas redes sociais aí, no nosso site também. O Zé Luiz concluiu recentemente o mestrado dele. E aí tem todo aquele trâmite, né, da banca, da correção, mas em breve vai estar disponível. E a gente vai soltando também, aos poucos, né, nas páginas aí, mostrando esses gráficos, o que você encontrou, que o acesso é público, né? A universidade tem esse papel de fomentar a pesquisa para ajudar todo mundo. Então eu agradeço vocês aí mais uma vez e até a próxima. Valeu. Obrigado.